A vida da mulher é marcada por fases. Cada etapa traz consigo mudanças físicas, emocionais e também novos aprendizados. Uma dessas fases que chega para todas em algum momento é a chamada menopausa. Apesar de muitas vezes ser cercada de preconceitos e medos, esse processo natural não deve ser visto como um fim, mas como uma transição. É um período em que o corpo feminino passa por ajustes internos e, ao entender melhor como ele funciona, é possível atravessar essa fase com muito mais qualidade de vida, equilíbrio e autoconfiança. Muitas palestras e entrevistas do Dr. Lair Ribeiro destacavam justamente isso. A menopausa não é uma doença, não é um castigo, nem algo a ser temido. Ela faz parte da biologia feminina e precisa ser compreendida com clareza. O que é a menopausa? A menopausa é o marco que indica a pausa definitiva dos ciclos menstruais. Ela acontece, em média, por volta dos 50 anos, mas cada mulher tem seu próprio tempo. Algumas entram nessa fase um pouco antes, outras um pouco depois. Antes da chegada definitiva, existe um período chamado climatério, que pode durar alguns anos. Durante essa fase, o corpo começa a mostrar sinais de que está passando por ajustes internos. É nesse momento que muitas mulheres percebem mudanças mais significativas. Quais são os primeiros sinais? Entre os sinais mais comuns dessa transição estão alterações no ciclo menstrual. Os intervalos podem ficar irregulares, às vezes mais curtos, às vezes mais longos, até cessarem por completo. Calores repentinos, sensação de aumento de temperatura, que pode vir acompanhada de suor noturno. Mudanças no sono. Algumas mulheres percebem mais dificuldade para adormecer ou para manter um descanso contínuo. Oscilações no humor, maior sensibilidade, irritabilidade ou sensação de ansiedade sem motivo aparente. Mudanças na pele e nos cabelos podem ficar mais ressecados com perda de brilho ou elasticidade. Alterações no peso e no metabolismo. Algumas mulheres percebem maior facilidade para ganhar peso ou mais dificuldade para perder. Esses sinais podem variar de intensidade de mulher para mulher. Algumas praticamente não sentem alterações, enquanto outras relatam mudanças mais marcantes. O impacto emocional. Um aspecto muito importante ressaltado em diversas palestras do Dr. Lair Ribeiro é que a menopausa não deve ser enxergada apenas sob o ponto de vista físico. Existe também um impacto emocional. Muitas mulheres, ao perceberem o fim da fase reprodutiva, sentem uma mistura de emoções. Algumas encaram como alívio, outras sentem insegurança. Algumas podem sentir medo da passagem do tempo. Essas emoções são naturais e fazem parte do processo de adaptação. Por isso, informação e autoconhecimento são aliados fundamentais. Quanto mais a mulher entende o que está acontecendo, menos espaço existe para o medo. A importância da informação. Uma das frases mais conhecidas de Lair Ribeiro é: quando você tem conhecimento, você se torna protagonista da sua própria saúde. Esse pensamento se aplica perfeitamente aqui. A mulher que se informa, que busca compreender seu corpo, que aprende a identificar os sinais e a cuidar de si, passa por essa fase com muito mais equilíbrio. É justamente por isso que falar sobre menopausa é tão importante. O silêncio gera insegurança, mas o conhecimento gera poder. O início de uma nova fase. Se até aqui falamos sobre sinais e mudanças, é essencial destacar que a menopausa não é apenas o fim de um ciclo, é também o início de uma nova fase. Com o fim da fertilidade, muitas mulheres passam a se sentir mais livres, mais confiantes e até mais focadas em seus próprios projetos pessoais. É como se uma porta se fechasse, mas outra, cheia de possibilidades, se abrisse. A menopausa é muito mais do que a simples interrupção da menstruação. Para milhões de mulheres, ela representa uma série de transformações que afetam o corpo, a mente e até mesmo o espírito. Algumas dessas mudanças são sutis, quase imperceptíveis, enquanto outras se manifestam de forma intensa, desafiando a paciência e a resistência no dia a dia. É aqui que começamos a compreender a profundidade desse processo.
Quando o estrogênio e a progesterona caem, o organismo inteiro reage. Não se trata apenas de um ciclo que termina, mas de um verdadeiro reajuste interno. E para cada mulher, esse reajuste assume um rosto diferente. Um dos sinais mais comentados é a famosa onda de calor. Imagine estar tranquila, em um ambiente comum, e de repente sentir uma onda súbita de calor percorrendo o corpo, acompanhada de suor e desconforto. Esses episódios podem durar alguns segundos ou vários minutos e se repetir diversas vezes ao longo do dia. Para muitas mulheres, eles também aparecem à noite, atrapalhando o sono e gerando cansaço no dia seguinte. O sono, aliás, é um dos pontos mais delicados. A insônia, seja por dificuldade de adormecer ou por despertares frequentes, torna-se comum. O corpo pede descanso, mas a mente parece não desligar. Essa privação de sono acumula consequências: irritabilidade, falta de energia, perda de concentração e até uma sensação de desânimo constante. Além disso, a menopausa pode afetar o sistema cardiovascular. Com a queda dos hormônios, os vasos sanguíneos perdem parte de sua proteção natural, aumentando a necessidade de cuidados redobrados com a circulação. É por isso que médicos, incluindo o Dr. Lair Ribeiro em suas palestras, insistem tanto na importância da alimentação rica em gorduras boas, como azeite de oliva, sementes e peixes, que ajudam a proteger o coração. Outro ponto sensível é o sistema ósseo. O estrogênio tem um papel essencial na manutenção da massa óssea. Quando ele diminui, os ossos tendem a se tornar mais frágeis, exigindo prevenção constante. É aqui que entram nutrientes como cálcio, vitamina D e magnésio, que ajudam a preservar a estrutura óssea e evitar problemas futuros. Mas os sintomas não param no físico. A menopausa também mexe com o lado emocional e mental da mulher. Oscilações de humor tornam-se frequentes. A irritabilidade surge sem motivo aparente. Momentos de tristeza aparecem de forma inesperada. A sensação de perda de controle pode gerar ansiedade e até mesmo afastamento social. O Dr. Lair Ribeiro sempre reforça em suas palestras que a mente e o corpo não funcionam separados. Quando o organismo sofre uma mudança, o estado emocional acompanha. E quando a mente se desequilibra, o corpo também paga o preço. Essa conexão explica por que a menopausa precisa ser vista de forma integral. Não basta cuidar apenas dos sintomas físicos, é necessário também cuidar das emoções. A memória é outro aspecto frequentemente citado. Muitas mulheres relatam dificuldade de concentração, esquecimentos rápidos ou sensação de mente nublada. Esse fenômeno é chamado popularmente de nevoeiro mental. Embora assustador para algumas, trata-se de uma consequência natural das alterações hormonais, que pode ser amenizada com hábitos saudáveis, boa nutrição e exercícios para o cérebro. Outro sintoma que merece atenção é a mudança na libido. Muitas mulheres percebem uma diminuição do desejo sexual, o que pode impactar a vida a dois. Além disso, a redução da lubrificação natural pode causar desconforto durante o contato íntimo. É um assunto delicado, mas importante, pois afeta a autoestima e os relacionamentos. O Dr. Lair Ribeiro sempre lembrava em suas palestras que esse tema deve ser tratado com naturalidade, diálogo e, quando necessário, com auxílio médico. O aspecto estético também sofre transformações. A pele perde elasticidade, os cabelos podem se tornar mais finos e quebradiços, e o corpo passa a acumular gordura em regiões diferentes, como abdômen e cintura. Esses sinais externos muitas vezes reforçam o impacto psicológico, pois a mulher sente que está envelhecendo de repente. Mas aqui entra uma mensagem fundamental: o envelhecimento é inevitável, porém a forma como se envelhece é uma escolha. Alimentação adequada, atividade física regular e suplementação correta podem transformar a experiência e preservar a vitalidade por muito mais tempo. A soma de todos esses fatores físicos e emocionais explica por que tantas mulheres descrevem a menopausa como um período turbulento. Porém, quando olhamos com atenção para as recomendações de especialistas como Lair Ribeiro, percebemos que existem caminhos para suavizar
e até mesmo transformar essa fase em uma oportunidade de crescimento. Ele sempre reforçava a importância da alimentação funcional. O consumo de alimentos naturais, ricos em nutrientes, antioxidantes e fito-hormônios, pode reduzir ondas de calor, melhorar o sono, equilibrar o humor e preservar ossos e coração. Linhaça, soja, grão de bico, lentilha e frutas ricas em fibras não são apenas alimentos, mas verdadeiros aliados hormonais. O exercício físico é outro pilar. Ele não apenas fortalece ossos e músculos, mas também libera endorfinas, os hormônios do bem-estar, que ajudam a reduzir a irritabilidade e a ansiedade. Caminhadas, dança, yoga, musculação, todas essas práticas podem ser adaptadas para cada idade e condição física, trazendo benefícios rápidos e duradouros. E não podemos esquecer da mente. Técnicas de respiração, meditação, oração e momentos de silêncio interior ajudam a mulher a reconectar-se consigo mesma. Isso não elimina os sintomas, mas cria uma base de serenidade para enfrentá-los com mais equilíbrio. O Dr. Lair Ribeiro costumava dizer que a saúde é construída todos os dias com pequenas escolhas. Essa frase resume bem a maneira de olhar para a menopausa, não como uma crise inevitável, mas como uma fase que pode ser moldada por escolhas conscientes. O grande segredo está em não ignorar os sinais do corpo. A mulher que presta atenção a cada sintoma, que busca conhecimento e que se abre para mudanças no estilo de vida, descobre que pode viver essa etapa com dignidade, vitalidade e alegria. Assim, ao falarmos de ondas de calor, insônia, alterações de humor, mudanças no corpo e na libido, não estamos descrevendo inimigos incontroláveis. Estamos apenas reconhecendo sinais que pedem novos cuidados, novas prioridades e novos hábitos. Quando falamos em menopausa, não existe apenas um caminho. Cada mulher é única e cada corpo reage de forma diferente às mudanças hormonais. Por isso, os tratamentos também são variados e vão desde os métodos tradicionais da medicina até alternativas naturais e complementares. A primeira estratégia, e talvez a mais conhecida, é a terapia de reposição hormonal. Esse tratamento consiste em administrar hormônios que o corpo deixou de produzir, geralmente estrogênio e progesterona, em doses controladas e acompanhadas por profissionais de saúde. O objetivo é reduzir sintomas intensos como ondas de calor, insônia e alterações de humor, além de proteger ossos e coração. Para muitas mulheres, a reposição traz alívio quase imediato. O sono melhora, a disposição retorna e a qualidade de vida se eleva. No entanto, essa não é uma solução universal. Cada organismo responde de uma forma e existem situações em que a reposição pode não ser indicada. É por isso que a avaliação médica individualizada é indispensável. O Dr. Lair Ribeiro sempre destacou que a reposição pode ser um recurso válido, mas não deve ser encarada como a única resposta. Ele defendia a importância de observar também a alimentação, o estilo de vida e os recursos naturais disponíveis, capazes de atuar de forma mais suave e muitas vezes complementar. Nesse ponto, entram em cena os fito-hormônios. Diferente da reposição tradicional que utiliza hormônios sintéticos ou bioidênticos, os fito-hormônios são compostos presentes em certos alimentos e plantas que imitam, de forma leve, a ação do estrogênio no corpo. Eles não substituem os hormônios originais, mas oferecem um suporte interessante para reduzir sintomas. A soja é talvez o exemplo mais conhecido. Rica em isoflavonas, ajuda a amenizar ondas de calor e melhora a saúde cardiovascular. A linhaça também ganha destaque, especialmente quando triturada e consumida diariamente, fornecendo lignanas, fibras e ômega 3. Outras fontes incluem o grão de bico, a lentilha e algumas ervas usadas em chás. Esse tipo de abordagem tem sido cada vez mais estudado pela ciência, e embora os resultados variem de pessoa para pessoa, muitas mulheres relatam melhorias significativas apenas ajustando a dieta, para incluir esses alimentos regularmente. Outro recurso frequentemente mencionado pelo Dr. Lair Ribeiro é a suplementação nutricional,
À medida que a menopausa avança, o corpo pode apresentar maior necessidade de determinados nutrientes. Entre eles, a vitamina D se destaca. Essencial para a saúde óssea e imunológica, sua deficiência é comum e precisa ser corrigida para evitar problemas futuros. O cálcio e o magnésio também são fundamentais. Enquanto o cálcio fortalece a estrutura dos ossos, o magnésio atua em centenas de processos bioquímicos, incluindo relaxamento muscular, equilíbrio nervoso e até qualidade do sono. Não por acaso, Lair Ribeiro sempre enfatizou que a carência de magnésio está associada a inúmeros desequilíbrios e que sua suplementação pode trazer benefícios gerais para a saúde. Outro nutriente valioso é o ômega 3, encontrado em peixes de águas frias, sementes e óleos. Ele ajuda a controlar processos inflamatórios, protege o coração e contribui para a saúde cerebral, reduzindo o risco de oscilações de humor e ajudando a preservar a memória. Além disso, antioxidantes como vitamina C, vitamina E e selênio atuam combatendo radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e cuidando da pele, dos cabelos e das células como um todo. Mas não se trata apenas de vitaminas e minerais. O Dr. Lair Ribeiro também falava sobre substâncias menos conhecidas, como a coenzima Q10, que tem papel importante na produção de energia celular e pode ajudar a reduzir o cansaço comum nesse período da vida. Essas estratégias de suplementação não substituem a necessidade de uma boa alimentação, mas funcionam como reforço para preencher lacunas nutricionais. Além das abordagens convencionais e nutricionais, existem também as terapias integrativas. A prática de yoga, meditação, acupuntura e até técnicas de respiração tem mostrado resultados positivos na redução do estresse, na melhora do sono e no equilíbrio emocional. Essas práticas, muitas vezes vistas como alternativas, vêm sendo incorporadas cada vez mais à rotina de quem busca qualidade de vida na menopausa. Elas não apenas aliviam sintomas, mas promovem um estado geral de bem-estar, ajudando a mulher a se reconectar com seu corpo e sua mente. Outro ponto que o Dr. Lair Ribeiro sempre mencionava é a importância de evitar excessos. O consumo exagerado de açúcar, farinha refinada, álcool e ultraprocessados pode intensificar sintomas e acelerar processos degenerativos. Em contrapartida, uma dieta natural colorida e variada atua como uma verdadeira forma de medicina preventiva. Aqui é importante reforçar: não existe solução mágica. A menopausa é multifatorial e exige múltiplas estratégias. Para algumas mulheres, a reposição hormonal será a melhor escolha. Para outras, a combinação de alimentação rica em fito-hormônios, suplementação adequada e práticas integrativas pode ser suficiente para atravessar essa fase com equilíbrio. O mais importante é não ignorar os sintomas e não aceitar a ideia de que sofrer é inevitável. A medicina, seja tradicional ou integrativa, oferece recursos abundantes. O segredo está em buscar conhecimento, orientação profissional e, sobretudo, assumir um papel ativo nesse processo. Esses caminhos não se excluem. Pelo contrário, podem se complementar e oferecer um suporte mais amplo, proporcionando bem-estar físico, mental e emocional. O Dr. Lair Ribeiro sempre repetia que a saúde não é a ausência de doença, mas um estado de equilíbrio dinâmico. E é justamente esse equilíbrio que deve ser buscado na menopausa. O corpo pede novos cuidados, e a mulher que se abre para diferentes abordagens encontra soluções que a ajudam a florescer em meio às mudanças. Assim, ao olharmos para os tratamentos disponíveis, precisamos entender que não existe um único remédio para a menopausa. O que existe é uma combinação de estratégias, escolhas conscientes e hábitos saudáveis que, juntos, constroem a ponte para uma vida plena, mesmo após o fim do ciclo reprodutivo. Quando a menopausa chega, muitas mulheres enxergam esse momento como uma linha de chegada. O fim da fertilidade, o fim da juventude, o fim de uma etapa. Mas, na verdade, é justamente o contrário. É um recomeço, uma fase que convida a redescobrir a si mesma, a assumir o protagonismo da própria saúde e a viver com mais liberdade. O Dr. Lair Ribeiro
sempre ressaltava em suas palestras que saúde não é a ausência de sintomas, mas o resultado de escolhas diárias. Pequenas atitudes, repetidas ao longo do tempo, transformam a vida de forma profunda. Por isso, mais do que falar de tratamentos, precisamos falar de prevenção e estilo de vida, os verdadeiros pilares para atravessar a menopausa com equilíbrio. Um dos pontos centrais é a alimentação consciente. Tudo o que colocamos no prato pode se transformar em veneno ou em remédio. Na menopausa, isso se torna ainda mais evidente. Uma dieta rica em frutas, legumes, verduras, cereais integrais e gorduras boas fortalece o corpo, equilibra os hormônios e reduz a intensidade dos sintomas. Alimentos ultraprocessados, cheios de açúcar refinado, sal em excesso e gorduras artificiais devem ser evitados. Eles aumentam a inflamação, prejudicam o coração, sobrecarregam o fígado e agravam ondas de calor e alterações de humor. Por outro lado, alimentos frescos, ricos em fibras e antioxidantes, ajudam a controlar o peso, preservar a pele e manter a energia. A água simples e muitas vezes esquecida também é um recurso essencial. A hidratação adequada regula o metabolismo, melhora a circulação e mantém a lubrificação natural do corpo. O Dr. Lair Ribeiro gostava de repetir que a água é o melhor remédio que existe e está disponível para todos. Um lembrete poderoso e fácil de colocar em prática. Além da alimentação, outro pilar fundamental é a atividade física. O corpo precisa de movimento para permanecer jovem e saudável. Caminhadas, yoga, dança, musculação, pilates. Não importa qual atividade seja escolhida, o que importa é manter-se ativa. O exercício fortalece ossos e músculos, protege o coração, melhora o sono e libera endorfinas, substâncias naturais que elevam o humor e reduzem a ansiedade. Mais do que estética, o movimento é um remédio gratuito e acessível, capaz de transformar a vida em qualquer idade. O sono de qualidade também deve ser prioridade. Dormir bem não é luxo, é necessidade. Durante o sono profundo, o corpo se recupera, os hormônios se equilibram e a mente reorganiza memórias. Estabelecer horários regulares, criar um ambiente tranquilo e desconectar-se de telas antes de deitar são atitudes simples que fazem diferença. Outro aspecto que merece atenção é o gerenciamento do estresse. A vida moderna é corrida, cheia de cobranças, preocupações e distrações. O estresse constante desgasta o corpo e intensifica sintomas da menopausa. Por isso, encontrar práticas que tragam paz interior é essencial. Meditação, oração, respiração profunda, momentos de silêncio e contato com a natureza são ferramentas poderosas para equilibrar o emocional. Não podemos esquecer da mente ativa. Ler, aprender coisas novas, praticar hobbies, estudar e escrever. Tudo isso estimula o cérebro, mantém a memória afiada e reduz a sensação de vazio que algumas mulheres sentem nessa fase. A menopausa não precisa ser sinônimo de estagnação. Pode ser, ao contrário, o início de um período de expansão intelectual e espiritual. Outro ponto muito valorizado por Lair Ribeiro é a prevenção a longo prazo. Ele costumava dizer que quem cuida do hoje não sofre no amanhã. Essa frase resume a importância de exames regulares, acompanhamento médico e atenção constante ao corpo. Não basta reagir aos sintomas. É preciso antecipar-se a eles, criando uma base sólida de saúde para o futuro. O relacionamento também merece espaço nessa reflexão. Muitas mulheres enfrentam dificuldades na vida a dois por conta da diminuição da libido ou da irritabilidade causada pelos sintomas. Aqui, o diálogo é fundamental. Conversar com o parceiro, explicar o que está acontecendo, buscar juntos soluções e, se necessário, procurar ajuda profissional. A menopausa não deve ser vivida em silêncio, mas com abertura, compreensão e cumplicidade. E, acima de tudo, precisamos falar de autoestima. A menopausa não diminui o valor de uma mulher, não é um sinal de que a vida perdeu brilho. Pelo contrário, é o momento em que a mulher carrega consigo toda a experiência, maturidade e força adquiridas ao longo de sua jornada. É a fase da sabedoria,
da consciência, da liberdade de escolhas. O que define essa etapa não são os sintomas, mas a postura diante dela. A mulher que se olha no espelho e decide cuidar de si mesma, que busca informação, que não se acomoda diante das dificuldades, encontra um caminho de vitalidade e plenitude. Como dizia o Dr. Lair Ribeiro, o corpo humano é a máquina mais perfeita já criada, mas precisa de manutenção constante. Cuidar de si mesma é o maior ato de amor que a mulher pode praticar. Portanto, a menopausa não precisa ser vista como um obstáculo. Ela pode ser encarada como um chamado para a transformação, um convite para olhar para dentro, para fortalecer-se por dentro e por fora, e para viver não apenas mais anos de vida, mas muito mais vida nos anos que virão. Ao final, o que realmente importa não são os sintomas nem os desafios, mas a forma como cada mulher escolhe enfrentá-los. Com conhecimento, com atitude e com amor próprio, a menopausa pode deixar de ser um fardo para se tornar uma porta aberta para uma nova fase. Uma fase de equilíbrio, saúde e sabedoria.